Olá! Vamos mergulhar na nossa análise de hoje e montar um cenário que é puro drama. Imagina a seguinte situação: o exército mais poderoso do mundo antigo está se aproximando implacavelmente, enquanto um povo totalmente aterrorizado foge para tentar se esconder em buracos e cavernas. É exatamente nesse clima de tensão absoluta que a gente vai explorar os eventos e as lições riquíssimas dos capítulos 13 e 14 do primeiro livro de Samuel. Esse trecho descreve muito bem o nível do pânico. A pura desesperança toma conta de Israel diante de uma ameaça que parecia invencível. É uma imagem forte, né? Ela joga a gente direto no olho do furacão dessa crise nacional. Sem saída e com o medo dominando a mente de todo mundo, a nação simplesmente se fragmenta, buscando desesperadamente qualquer buraco na terra para escapar da aniquilação. E é justamente no meio desse caos que o reinado do rei Saul sofre sua primeira grande fratura, num lugar chamado Gilgal. A tensão só vai aumentando numa contagem regressiva agonizante de 7 dias. A ordem que Saul tinha recebido de Deus era super clara: esperar o profeta Samuel chegar para oferecer os sacrifícios da forma correta. Mas olha o problema: a cada dia que passava, mais soldados abandonavam o acampamento. A pressão psicológica chega no limite no 7º dia e Saul toma uma decisão precipitada e fatal. O detalhe mais trágico: ele faz isso minutos antes de Samuel finalmente aparecer. A desculpa dele até parece pragmática, mas é o retrato da desobediência. Ele basicamente diz que se sentiu constrangido, encurralado pela situação. Movido pelo medo de perder o resto do exército e não pela fé nas instruções de Deus, ele atropela as regras e usurpa o papel do sacerdote. E a consequência disso é pesadíssima. Samuel declara que, por causa dessa quebra de confiança, a dinastia de Saul não vai continuar. Um novo líder já estava sendo procurado. Mas para entender de verdade o peso do medo de Saul e do povo, a gente precisa olhar para uma desvantagem absurda que eles enfrentavam. A disparidade de força era simplesmente um absurdo. De um lado, os filisteus com 30.000 carros de guerra e o domínio total da metalurgia do ferro. Do outro, os israelitas com apenas 600 homens, armados com ferramentas de fazenda. Imaginem para a guerra com uma enxada ou uma foice. E não é só um detalhe literário, tá? A arqueologia moderna confirma que os filisteus mantinham um monopólio tecnológico super rígido e proibiam a existência de ferreiros em todo o território de Israel. E o resultado prático desse monopólio é chocante. Existiam apenas 2 espadas de ferro verdadeiras em todo o exército de Israel no dia da batalha. Só 2. Elas pertenciam ao rei Saul e ao filho dele, Jonatas. O restante inteiro da tropa marchava para a guerra, segurando picaretas, machados e enxadas. Bom, enquanto o rei ficava lá, paralisado de medo debaixo de uma árvore, a narrativa dá uma guinada espetacular por causa da iniciativa de um herói improvável, Jonatas. É fascinante ver o contraste entre esses 2 estilos de liderança numa hora de crise. De um lado, a liderança focada nos números visíveis, no controle e dominada pela ansiedade. Do outro, uma liderança que confia plenamente no poder de Deus e assume o risco de uma missão quase impossível, agindo mesmo no escuro, sem garantias humanas. E ele solta essa frase que é simplesmente fantástica. Não era otimismo cego, era uma convicção inabalável de que Deus não depende de estatísticas. Com essa mentalidade poderosa, Jonatas e o escudeiro dele decidem fazer uma escalada quase suicida pelos penhascos super íngremes de Bozez e Sene, indo sozinhos em direção à base inimiga. Mas olha só, não era um ato inconsequente. Jonatas propõe um teste claro de fé. Se os filisteus zombarem e disserem "subam até aqui", ele tomaria isso como sinal verde de Deus. E é exatamente o que acontece. Essa atitude ousada resulta na queda de 20 soldados inimigos logo de cara e ainda desencadeia um tremor de terra sobrenatural que joga o acampamento filisteu num pânico total. Com o inimigo batendo em retirada, Saul finalmente resolve agir. Mas, de novo, ele toma uma atitude que mais atrapalha do que ajuda. No meio do calor da batalha, ele impõe um juramento terrível às tropas. E perceba o ego inflado na frase, para que eu me vingue dos meus inimigos. O foco dele era vingança pessoal e não gratidão pela libertação que Deus estava dando. Ele obriga o exército a fazer um jejum forçado, bem na hora em que os soldados mais precisavam de energia para perseguir os filisteus. Os efeitos práticos desse legalismo cego são trágicos. As tropas chegam à exaustão física extrema e uma vitória que poderia ter sido gigantesca acaba limitada pela fadiga.
Pior ainda, a fome fica tão insuportável que os homens quebram leis espirituais muito maiores, devorando a carne dos animais ainda com sangue. E é nesse cenário que Jonatas, que não sabia nada sobre esse juramento do pai, acha um pouco de mel na floresta e decide comer para repor as forças. Tudo isso prepara o terreno para o grande clímax da nossa história, quando Saul tenta consultar a Deus sobre os próximos passos da batalha. Deus simplesmente responde com silêncio. Saul fica paranoico, convencido de que alguém pecou e quebrou voto. Ele começa um processo de eliminação jogando sortes. Primeiro limpa o exército inteiro, depois foca na família real e, tragicamente, a sorte aponta para Jonatas. O grande herói do dia é forçado a confessar que apenas provou um pouquinho de mel da ponta da sua lança. E aí fica aquela tensão no ar. Será que a rigidez extrema, a letra fria de uma regra absurda, vai custar a vida do próprio libertador de Israel? Saul, completamente cego pelo orgulho e pela necessidade de manter as aparências de controle, não hesita em condenar o próprio filho à morte. Mas é aí que acontece uma reviravolta maravilhosa. Aquele mesmo povo que de manhã estava escondido em cavernas tremendo de medo, agora encontra a própria voz. O exército inteiro se levanta e veta a ordem do rei. Eles reconhecem o óbvio: a mão de Deus estava com Jonatas. A vontade coletiva se coloca contra a injustiça do líder e resgata o herói. No fim das contas, a história nos deixa com esse contraste gigante. De um lado, a religião vazia, baseada no pragmatismo e no medo. Ela paralisa a gente, cria regras impossíveis e foca só no ego. Do outro lado, a fé ousada. Uma fé que avança para o desconhecido, confiando puramente no agir de Deus e que, de fato, traz a verdadeira libertação. Para encerrar nossa análise, fica uma provocação que a gente pode levar para a vida toda. Quantas vezes o medo excessivo de perder o controle e o apego a rituais vazios acabam sufocando exatamente aquela fé ousada que traz a libertação que a gente tanto precisa? É uma lição fantástica sobre liderança, controle e, acima de tudo, confiança plena em Deus. Confiança essa que derruba gigantes, mesmo quando a gente só tem ferramentas de fazenda nas mãos. Muito obrigado por acompanhar este estudo de hoje e até a próxima!